Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Graças a Deus eu estou bem também. E hoje vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre ângulos. Com certeza vocês já ouviram falar de ângulos, já estudaram ângulos já, mas nós vamos então revisar e lembrar alguns nomes de ângulos e como são os ângulos, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós sabemos que num círculo, numa circunferência, nós temos uma volta completa que vale 360 graus. Então eu estou aqui, se eu girar e voltar na mesma posição, eu girei 360 graus. Uma volta completa, 360 graus. Então quando a gente dá aqui, né, o giro completo, né, então eu comecei aqui, dei o giro, voltei na mesma posição, nós demos uma volta de 360 graus. E acontece que às vezes nós não vamos voltar na mesma posição. E se eu começo de um lado aqui e dou uma parte da volta e paro do outro lado? Ou seja, é como se fosse meia volta. Se eu der meia volta, nós vamos girar quantos graus? Se é meia volta, é metade. A metade de 360 é 180, muito bem, 180 graus. Então, nós temos ó, o giro, uma volta completa, 360 graus. Nós temos ó, meia volta, 180 graus. E se eu pegar o círculo, dividir em 4 partes, olha só. Né? Então, aqui ó, eu tenho 360. Meia volta eu tenho 180, e quanto eu teria só esse pedacinho aqui, ó? Seria 1/4 de volta. Por que 1/4? Uma de 4 partes. Se eu girar uma parte, nós vamos girar quantos graus? 90 graus. Então percebe que a gente faz o quê? Um ângulo reto. Então nós temos aqui, ó, a gente pode chamar que esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo raso. O ângulo raso, ele é um ângulo de exatamente 180 graus. Se é 180, ele se chama ângulo raso, na rasante, raso. Se eu tenho, então, um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo reto. Esse ângulo, então, se chama ângulo reto. É o nome que a gente dá. 90 graus é um ângulo reto. Então, nós temos ó, um ângulo raso, é um ângulo de 180. O ângulo reto é um ângulo de 90. Quando a gente vai analisar os ângulos, é importante que a gente se lembre o seguinte, né? Eu tenho duas retas, elas se encontraram. Esse ponto em comum entre elas, nós chamamos de vértice. É o pontinho, como se fosse uma origem, né? Como se fosse um início ali. Esse é chamado de vértice. E aí nós temos o lado do ângulo, né? O lado aqui, o lado de cima, o lado de baixo. E nós representamos por essa curvinha aqui, ó, o ângulo. Então o ângulo é representado pela curvinha que está entre as retas. Tudo bem? Tranquilo, né? E aí, gente, nós temos os nomes de mais alguns ângulos, né? Bom, aqui eu já falei para vocês. Quando eu tenho um ângulo reto? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho, né, um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Só que acontece que eu posso ter um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Olha que nome estranho, obtuso, agudo e obtuso. Nós vamos ter um ângulo agudo quando você tiver um ângulo menor que 90 graus. Então imagina, né? Se aqui eu tenho um ângulo de 90, um ângulo menor, ele vai ser um mais fechadinho. Então mais fechadinho vai ser um ângulo menor que 90 graus. Então aqui é um exemplo de ângulo agudo. E o ângulo obtuso é um ângulo maior de 90 graus, bem maior. Bem maior. Pode ser 91, já é maior, né? Mas pode ser 100 graus, 120, 150, 170, né? Então, um ângulo maior de 90 graus.
Então a abertura dele, ó, bem maior. Então esse ângulo aqui é chamado de ângulo obtuso. Vamos pensar nas canetinhas então, ó. Se cruzou, formou 90 graus, eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um ângulo agudo, ó, se aqui é um ângulo reto de 90 graus, então o agudo ele é menor de 90, ó, mais fechadinho. Mais fechadinho é menor que 90. Se aqui é 90, ó, fecha um pouco, ó, menor que 90 é um ângulo agudo. Agora, vamos pensar, eu tenho aqui um ângulo de 90. Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, então ele tem que abrir mais, ó, ficar maior, a abertura é maior. Então, ângulo obtuso. Se chegar a ficar assim, eu vou ter um ângulo de 180. 180 é um ângulo raso, tá? Então, isso que nós vimos na aula de hoje. Volta completa 360, meia volta 180, que se chama ângulo raso, um quarto de volta 90 graus, que se chama ângulo reto, ângulos menores de 90 graus se chamam ângulo agudo, ângulos maiores de 90 graus se chama ângulo obtuso, e nós representamos o ângulo por lados, vértice e um desenho aqui, uma curvinha representando o ângulo, tá? Super simples, fácil, só para lembrar essa aula de ângulos e vamos aos exercícios. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau!